Pai, um ser de muita evolução espiritual como uma deidade ou um arcanjo sofrem? Sim, sofre. Quando ele vê a humanidade se destruindo, porque ele é um mistério divino de Deus, ele também sofre por não compreender o fato da negação da existência ou do respeito de outros seres. Ele sofre pelo... E por ele mesmo ele sofre, Pai? Se ele é um mistério divino criado por Deus para trazer o equilíbrio dimensional, atemporal e futural, como ele pode sofrer? Não, cabra, ele não sofre. Ele sofre quando vocês entram na destruição. Aí sim, qualquer ser vivo sofre. Vivo, não estou falando do seu mundo terreno. Essência divina é uma essência viva. Pai, existe vida inteligente como a humana, ou mais que ela, no microcosmos? Vou te responder com uma outra pergunta, cabra. Se Deus criou tudo e todos, por que ele ia fazer a diferença entre os seres ou a consciência divina? A questão é porta de comunicação, né, cara? Você está falando pai. porta de comunicação humana com outras dimensões. Pai, o que podemos pensar dos animais descobertos que são menores do que átomos? E vocês podem pensar que é um ser vivo, se foi criado por Deus, é um ser vivo como você, que também tem o merecimento de viver. Independente se ele é uma molécula, independente se ele é do mundo minúsculo, não importa, é ser vivo que Deus criou. Ele não foi criado por acaso, ele foi criado com vida, o equilíbrio em tudo. Pai, o universo é infinito e existem universos paralelos, eles também são infinitos? Te respondo com uma outra pergunta. Quando tu é vivo, tu anda e tem uma sombra. Quando tu morre, a sombra continua? Sim, cabra. Sim. Continua. Então é infinito. Que legal, cara. Pai, existem outras versões suas, minhas, do Michel e em outros universos? Tá falando grau de consciência universal? Sim, cara, sim. Tu faz parte daquele grão de areia que está na praia, e aquela grão de areia que está na praia pertence ao universo, e o universo pertence ao infinito. Sim. A consciência está em tudo e em todos. A questão é interpretar a consciência. É possível, pai, ir para um universo paralelo? Cabra, quando tu morre, tu foi pro plano espiritual. Sim, pai. E não é um universo paralelo? É uma dimensão paralela? Ué, não é, cabra? Tu tava na Terra, Sim, pai. você só deixou o corpo. Não é paralelo? É paralelo. Então, cabra, já respondeu. Pai, na evolução espiritual, o ser pode deixar de ser universal e passar a ser multiversal? Universal. Aí você está falando universal como único. Mas se você pertence a tudo e a todos,
e todos pertencem a você, você é mais que multi-universal, né, cara? Caramba, é o misticismo além do que imaginado, né, pai? É a mesma coisa que vocês estão escutando agora no fundo aqui, cara. Um mantra de um tibetano que ecoa no universo, atingindo a tudo e a todos na sua existência. Como? Então ele não é multifuncional, é muito mais que isso. Ele é existencial. E a ação dele faz diferença no universo. Bacana, pai. Agora, pergunta do seu cabra, pai. Como é a evolução no reino aquático? Da mesma forma que vocês. Existe vida? Existe. Que vocês têm permissão da visão? Não. Como eles não têm a permissão Da visão. sua. Mas no reino aquático, cristalino, ígneo, eólico, os mundos são iguais a vocês. Só que diferente na sua essência ou na sua roupagem. Certo, pai. Só isso, cara. Pai, qual é a aparência real de algumas deidades? Qual a aparência? Qual a aparência real de algumas deidades? Divindades, cara? Divindades, pai. Tá. Vamos colocar assim, cara. Tu segue uma filosofia, uma religião. Sim, Tu vai ter uma visão. sim, E a visão perante a Deus é aquilo que você crê. A sua crença pessoal, sim, pai. que envolve filosofia e religião. Sim, Vamos colocar que tu é um católico. certo. A divindade vai se apresentar como um santo, mas não é uma divindade. É uma divindade. Só mudou a aparência. Só mudou a aparência, pai. Ou vocês criaram um santo que foi um ser humano que evoluiu e aí virou uma santidade para entender o que era uma entidade. Sim, pai. Mas você, cabra, a partir do momento que você olha o irmão necessitado, você está trazendo a essência divina da criação, cuidando de um outro irmão Sim, pai. que não tem um vínculo familiar e nem de amizade, mas olhou aquele irmão como parte da humanidade no mundo que você está. Se fosse aquático, seria no mundo aquático e assim por diante. Eu ia perguntar aqui, como são as deidades não humanas? Desculpa, pai. Como são as deidades não humanas? Como eu disse, vai depender da crença de cada um de vocês. Ah, que legal. Não sei, cara. Cada um pode vestir a roupagem que quiser. Mas essência divina é essência divina. E tu foi criado por Deus. E Deus te deu a essência divina. Aparência, que importa? Sim, o importante é a ação. Aquilo que você deixou para o irmão. Amor e compaixão. Então, é verdade, pai. Isso está em todas religião e filosofia. Amor e compaixão. Essência. Essência divina de Deus.
os dragões da luz, que são seres de maior evolução do nosso planeta, eles têm a mesma forma que os seres menos evoluídos do nosso, menos espiritualizados do nosso planeta, os dragões das trevas? Eu te respondo uma pergunta, cara. Tu tem uma característica, um caráter e uma essência divina. Sim, pai. E é humano. E sou humano. E tem outro que tem uma outra característica, uma outra ação que também é humana, só que negativada. Como dá pra dividir os dois? Não dá, pai. Então, essência, cara. Essência. Dragão da luz e dragão das trevas é só roupagem, né, cara? Verdade, pai. Só roupagem. Então, assim, olha, existem os dragões negativados, alguns chamam de capeta, boizebu. Por que, cabra? Uma consciência humana. Se eu fizer um ser negativo igualzinho a mim, eu não vou respeitar. Mas se eu criar ele um ser animalesco, diferente, eu vou ter medo. Sim, pai. E no medo a gente cria tudo, né, cara? Ou resolve tudo. Eu acho que no medo a gente anda, né, cara? No meio da gente. A gente anda e corre. Olha, pai, verdade. Até, cara, porque assim, vamos colocar fada, curumim, salamandras. São ações criadas por Deus, sim. Que cada um vive na sua dimensão, com a sua ação. É que nem uma formiguinha que anda no jardim. A gente acha que aquela formiguinha não faz nada. Mas se não fosse ela ir naquela roseira e colher as folhinhas, não ia forçar aquela roseira a mudar. Então, tudo tem um porquê e para quê. E o para quê é renovar a existência. Certo, pai. A transformação é uma forma de atualização, né? Sempre. A transformação é uma atualização. E a atualização é contínua. A questão é que os outros param na evolução. Sim, pai. Verdade. Porque aí a gente vai entrar um pouquinho mais profundo. Uma pessoa que tem uma doença, a doença veio no corpo ou na roupagem dela. Para quê? Não por quê. Para quê? Será que era para ela se ver, se perdoar e se renovar? E a dor vem como uma forma única, gritando para você se ver e parar de ver os outros. É só parar para pensar. Jesus, um mestre que cuida de tudo e todos, Sim. sofreu por vocês, mas vocês sofrem por ele? Não, eu só falo o nome dele, invoco a força dele, mas em momento nenhum você se colocou no lugar dele. Verdade, pai. E a existência dele foi para que vocês vissem, compreendessem, entendessem e mudassem. Então, amo Jesus. Então, seja como Jesus. Ame o próximo como a si mesmo. Deseje para o outro aquilo que você deseja para si mesmo.
Mas aonde essa frase ficou na eternidade? Se a gente entra na vaidade e só pensa no ego. Então, cabra, vamos fazer um exercício. O exercício que o Senhor da Luz Prateada vai passar, eu acabei de fazer, vivenciei e é muito bom. Faça sempre antes de dormir. Porque quando você acordar, nova pessoa você vai estar. Faça sempre antes de dormir. Porque quando você acordar, nova pessoa você vai estar. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos fazer um exercício de cura. Cura da alma, do sete corpo, chegando no corpo físico. Mas para fazer esse exercício, a primeira coisa que eu tenho que fazer, desligar minha mente. Para desligar minha mente é uma coisa muito simples. Pense em uma coisa ruim. Já veio na mente rapidamente. Pense em uma coisa boa. Demorou mais do que a negativa. Demorou, pai. Então, para mim poder me curar ou caminhar, eu tenho que perdoar. Perdoar o quê? O meu pensamento que são negativados. Certo. E aí eu vou puxar pela boca a essência divina do ar e soltar pelo nariz todo o negativismo. 7 vezes. Puxa pela boca, solta pela narina. 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 Sim. 6, 7. Agora para e faça o contrário. Puxa o ar pela narina e solta pela boca. E cada vez que for soltando, vai soltando a mágoa, a raiva e a ilusão. Vai soltando a raiva, a mágoa e a ilusão. Puxa pela narina, solta pela boca. Soltando totalmente a raiva, soltando totalmente a mágoa, soltando totalmente a ilusão. Respira e solta. Cada vez mais você vai se sentindo mais leve, mais leve, mais leve, soltando totalmente toda a raiva, toda a mágoa, toda a ilusão. Soltando, soltando, soltando. Agora você vai afirmar: eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. A partir de hoje, nada ruim vai entrar. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. A partir de hoje, nada ruim vai entrar. Nada ruim vai entrar. Nada ruim vai entrar. E agora você vai gravando no seu inconsciente
que você só aceita coisas boas, coisas boas, coisas boas. Que nada ruim vai paralisar você. Que nada ruim vai paralisar você. Que nada ruim vai paralisar você. Você. Ser de luz. Ser de luz. Ser de luz. A iluminar. A iluminar. Iluminar. Ilumine, ilumine, ilumine.